Olá, queridos. Shalom Lekulá, paz do Eterno, que o Eterno venha vos abençoar. Neste momento, possamos entrar aqui nesta transmissão ao vivo aqui com mais uma mensagem do Eterno. Espero que essa mensagem de hoje venha edificar a sua vida uma vez mais. Mas já de início, digo-vos que a mensagem de hoje tem por objetivo trazer mais um entendimento para aqueles que estão no caminho da Techuvá. Não vai ser fácil hoje falar sobre isso. É um assunto muito forte, mas necessário. Vou estar lendo aqui as escrituras. Tá ok? Bom, como está aí no bannerzinho que eu coloquei, 1 Reis 12, 25, é muito importante que você entenda o tema da mensagem de hoje. Muito importante. Aqueles que estiverem entrando, dá um joia, compartilha que hoje a mensagem é poderosíssima. Todos os dias são, mas hoje nós vamos falar contra a idolatria. Um outro ponto, o áudio estiver ok, estiver numa altura legal, me manda um joia aí, tá ok? Bom, vamos lá. Vamos ver que culto falso é esse. E esse alerta é para a sua vida. Diz assim, 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim. Disse Jeroboão consigo, com ele mesmo: agora tornará o rei para a casa de Davi, e este povo subirá para fazer sacrifícios na casa de Yud Rei Vavi-Rei, em Jerusalém. O coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, filho do rei de Judá. Filho, rei de Judá. E me matarão e tornarão a ele rei de Yehudá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir do Egito. Isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos. E dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º ano, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. E sacrificou num altar semelhante fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdote dos altos que se levantaram. No 15º dia do 8º mês escolhido, a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar o incenso. Eu já fico por dentro, a lua já me sacode, porque essa mensagem aqui é para a libertação do povo dele. Você precisa se libertar do culto de Jeroboão. O que é Jeroboão? Eu vou continuar a leitura, eu vou trazer outros textos para a sua própria salvação. Não olha o que eu estou dizendo. Olha o que as escrituras vão te dizer. Tire as vossas conclusões do que eu estou falando aqui. Bendito seja o Eterno, a presença da Ruach, Espírito Santo. Eu sinto ao falar essas palavras. E quem tem o Espírito ficará testificado com ele. Deixa eu te dizer uma verdade. O que o Eterno quer de você, ele deixou registrado na sua Torá. Ele disse, lá em Êxodo capítulo 20, disse Yahuwah, disse o Eterno Elohim. No texto hebraico, está aberto aqui,
está escrito assim: Anohi, Yahuwah, Elohecha, Asher, Hosetecha, Meretz, Mitzraim, Beit, Avodim. Eu, pronome pessoal no singular, pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Eu, Yud, Rei, Vav, Rei. Pronome pessoal singular na primeira pessoa do singular. Só há um Yud, Rei, que tirou o povo de Israel do Egito. Não há dois, não há três, só há um Yud, Rei, Vav, Rei. Que na Bíblia grega começou a ser falado Kurios, e no português Senhor com letra maiúscula. Mas o Eterno tem um nome. Nós estamos no tempo do Eterno se revelar ao seu povo. Meu povo saberá o meu nome. E deixa eu te dizer, quem tirou o povo de Israel do Egito não foi Tamuz, não foi Nimrod, não foi Semiramis, não foi a Trindade, foi Yud-Rei, Vav-Rei. Ele é o único que pode salvar. O culto de Jeroboão é um culto falso. O culto da Babilônia é um culto falso. É uma falsa liturgia. É um falso culto. É uma falsa adoração. E eu sei que muitos de vocês estão vivendo no engano por falta de conhecimento. Estou aqui como servo do Eterno para alertar-vos qual Deus vocês estão servindo. É possível que vós outros estejam em um culto falso de Jeroboão. Um culto falso, fabricado pela mão do homem. O Eterno diz quais são as datas das suas festas. O Eterno diz quais são as suas festas. E tudo que sai deste princípio é culto falso. O homem pode inventar qualquer culto que ele queira, mas o culto do Eterno ele já deixou registrado. Comemore as minhas festas, diz o Senhor. Pessa, Shavuot, Sukkot, o Shabat, os sábados de Yahuwah. O Eterno não quer inovação. Ele não quer que mude nada. O culto a ele é do mesmo jeito que era no tempo dos patriarcas, no tempo de Moisés, um culto ao único Deus. Por isso nós falamos da fé monoteísta pura. Não é esse unicismo, nem essa trindade, que são doutrinas de tipo Jeroboão. Eu vou ler de novo, para não fique dúvida para os ouvintes. Jeroboão, no versículo 33 está escrito: no 15º dia do 8º mês, escolhido ao seu bel prazer. Até mesmo as festas bíblicas têm uma data específica. Moed, Moedim, tempos fixados, determinados pelo Eterno. Não é em qualquer época as festas do Eterno. Tudo tem um padrão dado por ele. E tudo que se passa do que está escrito, o homem pode fabricar o culto que agrade aos olhos dos homens, mas será que é o culto que o Eterno determinou? E eu quero dizer para vocês, muitos dos senhores acham que conhecem o Eterno, mas não conhecem. O Mashiach disse à samaritana: vós adorais quem não conhecem. Nós, judeus, adoramos quem nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que será que ele disse isso? Porque o povo judeu é um povo monoteísta. O Eterno disse na sua palavra: não há salvação fora de mim. Não há salvação na Babilônia. Não há salvação com Jeroboão. Não há salvação com Edom. E se você quer alcançar o nível do mundo vindouro,
vai ter que abandonar as práticas de Jeroboão. O culto é no sul, é em Jerusalém. E Jeroboão então fez um culto alternativo. Fez um novo templo, constituiu sacerdote por conta própria. Isso é culto falso. Tudo aquilo que o homem tenta fazer de novo, fora do que já foi determinado, é culto falso. A palavra do Eterno nos ensina: só há um Deus. Disse o apóstolo Paulo, o Pai, e um só Senhor, Yeshua HaMashiach. O apóstolo Paulo vai dizer, concordando com Deuteronômio 6,4, Marcos 12:29, não há dois deuses, não há três deuses, só há um único Deus. Deixa eu te dizer, se vós outros querem alcançar a salvação de vossas vidas, obedecer a palavra não minha, não é do homem, é do Eterno. No Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, diz a palavra, fugi da Babilônia, sai da Babilônia. Fugi em outro texto que eu vou ler. Sai da Babilônia, meu povo. Eu vou abrir aqui para ler no Apocalipse, tá ok? Vou estar lendo para vocês nessa noite e já vou estar vendo quem está conosco aqui nessa transmissão ao vivo. Apocalipse 18, versículo 4 diz assim, ouvi uma voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, vírgula, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Deixa eu te dizer, se tu continuar na Babilônia, o Eterno não vai ter você por inocente. Se você continuar nesse culto falso, depois desta mensagem de hoje, o Eterno já está te avisando. Saia do falso culto. Saia do culto falso. Daquele culto que surge no 3º século. Um culto que os apóstolos nunca ouviram. Nunca viram. Porque os judeus são monoteístas. Essa doutrina de trindade e unicismo, isso não vem com o povo de Israel. Isso não vem com as escrituras, não vem com a palavra. Isso é um culto falso de Jeroboão. Bom, essa verdade não pode ser rejeitada. É a palavra do Eterno. Jeroboão fez o que ele quis para segurar o público. E quantas religiões estão aí fazendo o seu culto, igual Jeroboão, fazendo datas de festas, edificando altares, fazendo várias liturgias. Isso é culto a Jeroboão. E o Eterno vai dizer, o pecado foi grande. Fez o povo do norte cometer idolatria. E só há um Deus, como eu li, Anohi Adonai Elohecha, é pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Eu, único, Yud Rei Vav Rei. Yud Rei Vav Rei, o nome do Criador dos céus e da terra. Eu quero ler aqui um texto para despertar essa mensagem de hoje, trazer uma meditação para as vossas vidas. Jeremias, capítulo 51. 51, versículo 6. Vai anotando os textos que eu estou dando aqui, tá ok? Que o Eterno venha abençoar cada um de vocês que está conosco nessa noite. Olha o que está escrito aqui. Jeremias, Irmiyahu, fugi do meio da Babilônia, cada um, e salve a sua vida. Não pereçais na maldade, porque é tempo de vingança do Senhor, e ele dará a sua paga. Isaías 48, Yeshayahu, capítulo 48, versículo 20. Vou ler. Diz assim o profeta da salvação. Sai da Babilônia, fugi dentre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o
e levai-o até o fim da terra. Bendito seja o Eterno. Louvado seja ele, que tem nos avisado, sai de Babel. Sai deste culto falso, de um Messias falso, que não é o enviado do Eterno. Yeshua é o profeta do Eterno. Yeshua é aquele ungido do Espírito Santo. Sim, mas não confunda o Yeshua Yehudi monoteísta com o mito que fizeram na Babilônia. O mito. Deixa eu te dizer uma verdade. A principal pregação de Yeshua é sobre a justiça do Eterno e sobre o arrependimento no hebraico é Teshuvah. A primeira mensagem de Yeshua é: arrependei-vos. Venha para o caminho da Torá. Isso é arrependimento. Se alguém te ensina fora disso aqui, não conhece Bíblia, não conhece a palavra do Eterno, não sabe o termo metanoia, que é a tradução de Teshuvah, que vem de chuva. Chuva é retorno. Quando Yeshua diz, retornai-vos, porque o reino de Deus está próximo, ele está dizendo, vem para a Torá. Isso é ensinamento bíblico. Isso é palavra de Yeshua. Sai do pecado. E só tem uma forma de você sair do pecado, abandonando a transgressão. Não existe porção mágica, não existe oração. Para com essa falácia e achar que uma oração vai mudar a sua vida. Para de acreditar nessa fantasia que inventaram que você tem que aceitar Jesus e tu tá salvo. Para com isso. Onde está me dá um versículo na Bíblia que você aceita Jesus. Só se for Jesus de Romano, porque Yeshua não. Não. A Bíblia nos ensina a crer na pregação. É o que a Bíblia nos orienta. As palavras de Yeshua é acreditai no que eu vos falo. E acreditar no que eu vos falo é cumprir o que eu estou dizendo. Quem vem a mim, após mim, né, tome a sua cruz e siga-me. Quem quer me seguir, disse Yeshua. E Yeshua andou no caminho da verdade, da justiça. E ele disse que ele venceu e vocês também vencerão. Se permanecerem no quê? No mandamento da vontade do Eterno. E Yeshua não ensinou essa porção mágica que a religião está ensinando. A oração, uma oração, aceitou Jesus, tu tá salvo. Engano. Isso contraria as próprias palavras de Yeshua, que disse que naquele dia, muitos vão dizer que no nome dele pregou, profetizou, mas Yeshua vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da lei. Então, como que eu faço para ser salvo? Crê na mensagem de Yeshua e se converta. Ande no caminho da Teshuvah. Ande no caminho da retidão, conhecendo a palavra do Eterno, saindo do culto de Jeroboão, o culto de Edom, o culto da Babilônia. Não existe outra forma de você ser salvo, porque a palavra do Eterno diz, não há salvação fora de mim, diz Yahuwah. E como que você volta para ele? Largando o pecado e se convertendo. O Eterno, bendito seja ele. Bendito seja ele. Enviou os profetas, enviou Yeshua. O próprio Moisés disse, virá após mim um profeta semelhante a mim. Quem não o ouvir será exterminado no meio do povo. Será exterminado. Só entraram na terra prometida Caleb e Josué. Por quê? Porque foram fiéis. Não foram desobedientes. Quantos morreram no deserto? Quantos morreram e não entraram na terra prometida? Isso já é um aviso do Eterno. E aqui eu quero dizer, salvação. O que é salvar? Sabe o que é salvar? Vamos falar sobre isso. O povo estava preso no Egito. O Eterno levanta Moisés para ser o quê? O Moshia. Não é Machia, Moshia. Libertador. O povo estava preso. Eles não tinham força para sair. Eles não tinham como sair. O Eterno, então, vai e salva-os. Leva-os ao pé do Sinai, ao deserto, para aprender as mitzvot, para poderem irem para Canaã. Só que o povo se rebela contra as palavras de Yahuwah.
e perecem no deserto. Se você quer entrar no mundo vindouro, saia do Egito. Se converta no Sinai e conquiste Canaã. Essa é a chance que ele nos deu. Por isso Yeshua disse, o vencedor. Se você quer vencer, não pode ficar de braços cruzados assistindo um culto a Nimrod, Semiramis e Tamuz. Se você quer ser salvo, tem que largar a idolatria. Não pode cometer idolatria. Idolatria é um culto a outro Deus. Se você cultua outro Deus, a não ser Yud Rei Vav Rei, você é idólatra pela palavra. E se você é idólatra, você já quebra um mandamento, um mandamento negativo. Você está cometendo uma proibição, você está praticando um pecado gravíssimo, que é a idolatria. Prestar adoração a outro Deus ou outra criatura. Perdão, um outro Deus ou a uma criatura. Se você presta culto a um poste ídolo ou uma pessoa, você está cometendo idolatria. Se você presta culto a um Messias, isso é idolatria. Sabe por quê? Porque o próprio Messias disse para Satanás, só a Deus, Yud Rei Vav Rei, adorarás, e só a ele prestará seu culto. O próprio Yeshua disse para Satã, o culto é só para ele. Bendito seja o Deus de Israel. Então, Jeremias 50, versículo 8, 51, 45, 51, 6, Apocalipse 18, 4, Isaías 48, 20, e Jeremias 51, 6 fala, saia, fuja, sai da Babilônia. Só que o culto de Jeroboão engana a massa que não fica na Torá. Se você tem a Torá, você não presta falso culto, porque você sabe que é proibido, você sabe que é pecado, você sabe que não pode. Mas quando você deixa a Torá de lado, você começa a cometer vários tipos de pecado. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos irmãos da fé. Amém? Irmão Alan Couto, nosso irmão Paulo Rezende, grande amigo, Francisco Belchior, shalom, irmão Felipe, uma pergunta, como o irmão está falando de culto? Explica aí sobre os verdadeiros adoradores que Yeshua falou para a samaritana, expressão, nem em Jerusalém, nem nos montes, shalom. Erivaldo, shalom. Comunhão boa, quando vai fazer a pergunta, você começou a falar na samaritana. Sim. Verdadeiro culto por quê? O culto que o Eterno pediu. Isso é verdadeiro culto. O templo foi desativado com permissão de Hashem. Então, justamente, é por isso que Yeshua está falando, chegará um momento que não será no monte nem no templo. Por quê? O templo foi desativado. Então, a gente entende que o Eterno está à busca das pessoas. Porque não significa que alguém vai ao templo que está fazendo serviço ao Eterno. Não significa isso. E eu vou ler um texto aqui para confirmar isso. Vou abrir aqui, Yeshayahu, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. É o livro da salvação. Não se esqueça, tudo que está escrito no livro de Isaías tem um princípio. Porque o livro fala da salvação do povo de Israel e das nações. Ok? Então, um dos livros que você precisa ler desde o começo é Yeshayahu. Veja só, vou ler o capítulo. Vamos ler. Versículo 10. Condenado o culto hipócrita. Diz aqui. Ouve a palavra de Arro, a vós príncipe de Sodoma. Prestais ouvido à lei do nosso Elohim, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz Yahuá, estou farto dos holocaustos, de carneiro, de gordura, de animais cevados. Não me agrado com o sangue dos novilhos, nem com os cordeiros, nem com os bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu
o só pisares em meus átrios. Não continuarei a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas de lua nova, sábado, convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansados as de sofrer, de carregar. Pelo que quando estendem as mãos, escondo de vós os olhos, assim quando multiplicais as vossas orações, não os ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui está falando do culto, por que o culto é hipócrita? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e preitai a causa das viúvas. O que é o culto falso? Vai no templo, leva lá a oferta, mas quando chega fora do templo, não tem coragem de estender a mão para o necessitado. Não tem coragem de estender a mão para o pobre. Não tem coragem de honrar pai e mãe. É por isso que Yeshua está falando. Tem muita gente indo no templo, inclusive hoje. Mas adoração que o Eterno quer. Justiça, purificação, santificação. Então as pessoas estão achando que ir no templo vai mudar a situação delas diante de Deus. O verdadeiro culto é a verdadeira prática da lei. Não adianta você ir no templo. Não adianta você frequentar a sinagoga. Se você não pratica a justiça, a santidade, a verdade. O que adianta dizer, Jesus, Deus, eu te amo, Eterno, eu te amo, mas do lado de fora, seu comportamento é hipócrita. Lá dentro do culto, fala de amor, do lado de fora não ama. Isso é falso culto. Isso é um culto hipócrita. E é isso que o Eterno não quer que ninguém aqui pratique. Culto hipócrita. Dá dízimo na igreja, mas o vizinho tá sem gás, tá sem compra. Por que não estende a mão pro vizinho? Mas tá dando lá naquele envelope que todo mundo vê que você tá dando. E você tá achando que tá fazendo para Deus. O Eterno tá falando, não suporta essas solenidades. Eu não suporto essas festividades. Vocês são uma coisa aqui no templo, lá fora vocês são outra. Isso é falso culto. O verdadeiro culto é, você é um tzadik, um justo, íntegro, correto e verdadeiro. Apesar de muitos não serem judeus, como o caso de Cornélio, o Eterno chama de tzadik, porque Cornélio fazia do lado de fora, porque ele não podia entrar dentro do templo, mas ele praticava do lado de fora atos de justiça. Ele era íntegro, correto, um homem que amava o próximo. E Yeshua explicou isso quando falou do bom samaritano, que o levita, o sacerdote, passou de largo de uma pessoa que estava passando dificuldade. E Yeshua está ensinando que para servir a Deus, que para servir o Eterno, que para servir o Criador, não é no templo, é na sua vida. Eu sempre venho falando isso, sempre aqui no meu canal, nas pregações nos grupos, que não adianta você ser algo uma vez por semana, se você não é de verdade. Tu tem que ser um crente de verdade, um servo de verdade, um homem de verdade, um justo. Sua vida tem que ser todos os dias, todas as horas, porque o serviço ao Eterno não é necessariamente dentro do Beit HaMikdash. Amém? Bom, gostaria de saber por que o judaísmo não acredita em Hassatan. Bom, irmãos, o propósito aqui... eu não vou responder algo que foge do tema. O tema é o falso culto. Essas questões que não me importa se Satanás existe ou não existe. Existe uma força negativa? Existe. E isso que nós temos que nos preocupar, em sermos
boas pessoas, pessoas íntegras, corretas. O mal deixa para lá. Viva o bem. Não procure saber quem é Satanás, não procure saber quem é as forças malignas. Procure saber o que você tem que fazer para agradar ao Eterno. Às vezes eu vou falar do falso ensino. Tem muitos grupos, muitos canais falando de coisas sem prioridade. Eu quero saber quem é o diabo, irmãos. Eu quero saber quem é Satanás, irmãos. Eu quero saber quem é o Eterno. Eu preciso saber quem é Yud Rei vai ver. Satanás, eu não tô nem aí para ele. Apesar que eu já falei aqui no meu canal sobre isso, mas eu não quero ficar falando do diabo. Eu quero ficar falando do Rei da Glória, do soberano de Israel. Sabe por quê, meus irmãos? É ele que eu preciso me conectar. Eu quero viver a vontade de Yahuwah Elohim, o poderoso de Israel. Então fuja do falso culto. Esse culto com aparência de religião. A festividade do mundo é ele faz uma adaptação para a igreja. Isso é culto de Jeroboão. Culto de Jeroboão. Culto de Jeroboão. Eles pegam o que está lá no mundo e botam uma cara gospel. Jeroboão. Isso é Jeroboão. Isso é síndrome de Jeroboão. Isso é ensinamento de Jeroboão. Isso é idolatria. Você pega uma festa mundana e quer transformar em uma festa cristã, cristianizar festas pagãs, como fez o cristianismo. E como hoje muitas igrejas cristãs estão fazendo. Caltrim de Jesus, Junina de Cristo, as festas pagãs, como Natal, Sol Invicto. E o Eterno não permite tal coisa. Você quer comemorar a festa do Eterno? Vai buscar na Bíblia as festas que agrada a Ele. Então tem muita coisa com aparência de culto, mas que não é serviço ao Eterno. Fuja. Fuja da Trindade. Fuja de doutrinas que não estão na palavra. Fique com a palavra do Eterno. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Criador? Quem é o nosso poderoso? Yud Rei, Vav Rei. Quem é Yeshua, irmão Felipe? O mediador. Mediador não é Deus. Mediador faz uma mediação. Então, o que você precisa saber? Yeshua é enviado do Eterno? Amém. Mas quem é o Deus de Yeshua? Yud Rei, Vav Rei. O próprio Messias falou isso. Vou para o vosso Deus, o meu Deus. A cidade do meu Deus. A cidade do meu Deus, ele fala no Apocalipse. Meu Deus. Meu. Elohai. Elohai. Meu Deus. Então, nós precisamos entender isso. Yeshua é enviado de Yahuwah. Quem é o Criador? Yahuwah. Bendito seja ele. Isso é culto verdadeiro. Isso é monoteísmo. Isso é instrução pura. Fora disso, saiu disso, é paganismo. E se você quer alcançar o Olam Rabá, o mundo vindouro, a salvação, tem que mudar isso aí. Tá ok? Carlos Leite, sai da Babilônia, aprender através da palavra. Felipe, o dia do pastor que as igrejas idolatram, eu sou contra, não tem respaldo bíblico. A maioria das festas cristãs é baseado no calendário que já é pagão, que é o de Gregório. Até mesmo o judaísmo. Nesse mês de setembro está comemorando uma festa que não é bíblica, final de ano judaico. Por favor, irmãos. Por favor. O primeiro mês do ano é Nissan, ponto final. Ponto final. Há muita idolatria no meio das religiões. Você só tem uma fonte para saber o que é verdade, que é a palavra do Eterno. Só tem uma fonte, que é a palavra do Eterno. Não existe outra fonte para a sua vida. Só há uma fonte, que é a palavra. Então, o final de ano bíblico, tá? É por volta de abril e maio. Ponto. E setembro não tem nada a ver com o final de ano. Mas Israel está cumprido. Israel está cumprido por conta própria. Não existe um versículo da palavra, irmão. Isso é halahá. Isso é o Talmud. Você quer palavra? Bíblia. E eu vou indicar um livro para vocês. Amém? Esse aqui, já indiquei nas minhas lives. Esse aqui. História dos concílios ecumênicos. Quer ser liberto da Babilônia?
Aqui, ó, lê isso aqui da editora Paulus, é a própria editora dos nossos amigos cristãos, e aqui vai contar o que houve no concílio de Nicéia, o pano de fundo lá de tudo, vai dizer quem estava no concílio, quem não estava, a fé de Nicéia. Eu vou ler um pedacinho para vocês verem. Bendito seja ele. Yahuwah. Eu vou ler aqui na página 30 deste livro. A interpretação levantada por Eusébio na carta à comunidade de Cesareia, inclusive em relação ao pano de fundo, evidenciado pelo credo sínodo antioqueno 324, 325, parece, pois, muito difícil de ser sustentada. Ademais, uma comparação aprofundada entre o símbolo niceno e a profissão de fé transmitida à igreja de Cesareia põe em evidência uma diferença bem maior do que Eusébio está disposto a aceitar. Não se trata só das distinções introduzidas pelas inserções mais claramente anti-arianas de Nicéia. Também, tirando esses acréscimos, Nicéia e o credo de Cesareia, embora à primeira vista semelhantes entre si, apresentam na realidade numerosas divergências. As diferenças textuais no primeiro e no terceiro artigo, embora possam parecer insignificantes, demonstram que o texto base de Nicéia devia ser outro. Também disso, especialmente a estrutura segundo o artigo, e aqui vai falar sobre as questões do pano de fundo. Justamente nas chamadas interpolações ou inserções anti-arianas, declara-se como maior evidência o objetivo doutrinário de Nicéia, destinado a combater erros específicos professados pelos arianos, ou, pelo menos, atribuídos a ele pela maioria do episcopado, segundo a ordem em que se apresentam no texto. A primeira dessas formulações é dada pela expressão ela quer, seja essência ou substância, o Pai. Né? Aqui está narrando sobre... Eles estão debatendo o Arion. Aqui, quando fala anti-ariano, né? Anti-arianas, é a doutrina de Arion. Arion não acreditava que Yeshua era divino. Entendeu? Esse debate está em Nicéia. Nicéia começa o debate falando primeiro de Logos. Não usa versículos da Bíblia. Então eles vão dizer se o Logos era divino, e fica aquele debate entre Atanásio e Ário. Ário é um bispo de Cesareia, que já conhecia a filosofia sobre Logos. Logos é uma filosofia judaica grega, que fala sobre o Logos e a criação. Acredita-se que o Deus Todo-Poderoso ele não se mistura com a matéria maligna. Por isso, o Logos, a palavra, foi criado para poder o quê? Através da palavra ser criado o mundo. Dessa ideia filosófica, começa a ser introduzido no Novo Testamento. A ideia foi para o concílio. Então, eles não debatem em Bíblia. Eles debatem essa filosofia. Ário é um conhecedor nato dessa filosofia. E Ário defende que o eterno ele é indivisível. Ário, de todas as suas forças, depende, é excomungado. Atanásio, ele dá uma ajeitada na ideia de Orígenes, que é a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo serem a mesma pessoa em essência, em tudo lá. Tudo que você já sabe. Então, esse livro aqui, eu te indico para você poder se libertar da Babilônia, dos dogmas. Dogma não é doutrina. Dogma é todo ensinamento baseado nas ideias da religião, né? Não tem respaldo bíblico, não tem textos bíblicos. Para se defender a Trindade, não se usou Bíblia. Não se usou Bíblia, não se usou textos, se usou o debate. E olha como que interessante, o sofisma, né? O debate foi entre Ário e Atanásio, os dois grupos. E quem venceu foi Atanásio, o debate. Ele venceu o debate, o imperador concordou com Atanásio, excomungou Ário. Mas este mesmo livro aqui vai dizer que o descendente de Constantino, posteriormente, ele afasta a ideia de Atanásio e volta com a ideia de Ário. Esse livro aqui. O que quer dizer? Quer dizer que a Igreja Católica
Em algum momento, ela acreditou que Yeshua era divino. Em outro momento, não acreditou. Está aqui nesse livro. É só você aqui, ó. Propaganda, não ganha nada com isso aqui, ó. É só você ler, ter paciência para ler. Concílio, aqui tem as fontes, todinho direitinho. Tem outros livros sobre o concílio, mas esse é o que eu tenho. Então, o debate foi vencido pelo grupo do Atanásio e mandaram o bispo Arion ser excomungado. Por quê? Porque Arion defendia a fé monoteísta. Arion não aceitava que o Cristo era o Pai. E esse foi o ápice dele ser excomungado. Amém? Bom, Felipe, você pode me dar a tradução correta para o texto do amor de Davi por Jonatas? O irmão Carlos, não precisa refutar com isso. O que vale é a Torá, filho. A Torá diz que não pode homem ter relação com homem. Não perca seu tempo. Ainda que Davi fosse um homossexual, Davi estaria em pecado. Se Davi gostasse de homem, tivesse um relacionamento com o Jonathan, e daí? Eu não sigo Davi, nem você. Eu quero saber de que Davi era homossexual. Se Davi era, o problema é dele, mas ele estaria contra a Torá, que adverte que é homem com mulher. E não homem com homem, nem mulher com mulher. É simples assim. A Torá é o fundamento. Eu gosto de Davi. É um símbolo que não é bíblico, irmãos. É um símbolo pagão. Mas eles querem ir no Davi. Eu quero achar na Torá. Não tem na Torá? Não é base. O que sustenta a constituição do povo israelita é Torá. Não é a história de Davi, não é a história de Salomão, não é a história de nenhum dos outros homens. Com certeza existia esse pecado no meio do povo. Homem com homem, mulher com mulher, sempre existiu. Sempre existiu. Mas a Torá é específica. O Eterno fez homem e mulher. E ponto. Esse é o padrão de Hashem. Agora o mundo quer fazer suas leis, que o mundo se vire com o Criador naquele grande dia do juízo. Mas a Bíblia, ela é enfática. Então, quando esse povo quer usar esses textos, diga o seguinte: a base da legislação do povo de Deus é a Torá. Pronto, precisa usar o texto de Davi, porque se Davi gostasse de homem, ele não adulterou? Ele podia alguma... Eu não estou falando que entenda a minha interpretação. Eu não estou falando que Davi gostava de homem, não. Eu estou falando se fosse o caso. Salomão não se prostrou diante de Moloque, diante das divindades pagãs? Em algum momento ele pode ter tido o deslize dele, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus aprova? Não. O que Deus aprova está na Torá, meu irmão. E o que o Eterno reprova está na Torá. Ponto. Saiu disso, é doutrina de homem. Ainda que fosse Davi. Davi podia falar, eu gosto de homem. E homem com homem hoje está liberado. Casar homem com homem, mulher com mulher. Davi. Vamos dizer, Davi é um rei. Jeroboão também era. Jeroboão ficou com o reino do norte, com 10 tribos, mas cometeu idolatria, cometeu pecados graves. Então ser reino significa que é dom da verdade. O rei também deve seguir Torá. Inclusive Davi e os outros. Saiu da Torá, tá pecando. Salomão pecou. Era rei, mas pecou. Não importa se era rei, o que ele era. Importa que quem não está na Torá está fora do caminho do Senhor. Bom, interessante comparar por que os judeus não... Deixa eu ler aqui. Os judeus não participam do debate. Não participam? Os judeus não participaram do debate, né? Não estiveram no concílio, porque eles fizeram uma doutrina... a doutrina deles era uma doutrina gentílica. Eles não querem Torá. Edom não quer Torá. Jeroboão não quer Torá. Jeroboão quer culto. O culto dele. Tá cheio de Jeroboão por aí, irmãos. Né? Às vezes tem um Jeroboão na sua esquina, na sua casa. Sabe o que é? Aquele Jeroboão que fica inventando tridízimo,
segundo dízimo, tridízimo para ganhar prosperidade, segundo dízimo para ganhar prosperidade, sabe? Que vende sabonete, sabe? Que faz um monte de maracutá em nome de Deus. Isso é Jeroboão. É o culto falso. Fugi dela, meu povo, diz a palavra do Eterno. Irmão, eu falo do Criador. Eu não conheço Ial. Eu já falei sobre isso. Tá faltando a letra R, tá, irmão? Pelo que eu sei, eu já falei sobre isso, né? Inclusive, quero responder aqui ao Romilson, que falou que os animais, o leão lá, fala Iau. Tá. Eu ia fazer um vídeo exclusivo para ele, mas eu não vou perder meu tempo. Tá? Eu peguei uma série de animais, tá? E nenhum deles fala Iau. Macaco, zebra, gorila, urso, nenhum deles fala Iau. Só o leão do Romilson que fala. Nenhum deles fala Iau. Talvez eu até faça esse vídeo aqui mostrando os animais. Aí diz que as crianças falam Iau. Eu peguei som de criança chorando. Eu não vi ninguém falando Iau. Aí quando você vai ler o texto de Salmo 48, que foi me dado, o Salmo 48, então já que nós estamos falando da Babilônia, vamos falar então dessa seita do Romilson aí. Seita, sabe por que seita? Porque não tem respaldo. Foi me dado aqui os seguidores dele, Salmo 148. Como é fácil ler a Bíblia? Lê as Escrituras. Está escrito assim, versículo 1. Aleluia, louvai ao Senhor. Dos altos céus, louvai ao Senhor nas alturas. Louvai-o. Olha agora. Os anjos. Todas as legiões celestes. Louvai-o. Agora vem a questão. Os amigos aí de Romilson. O sol. A lua. Ah, entendi. Primeiro é os anjos. Toda o celestial. E o sol, louvai o Senhor. Está escrito aqui. Eu não ouvi o sol falar. Me responde aí, Romilson, tá? E a lua, também não vi a lua louvar também não, Romilson, tá? Para quem gosta de texto isolado da Bíblia. Todas as estrelas luzentes. Eu também não vi as estrelas cantando, Romilson. E os amigos de Romilson. Louvai os céus, louvai os céus dos céus, louvai as águas, também não vi as águas louvando Iau, não, do jeito que ele está falando aí, que estão acima do firmamento. Louvai o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e o estabeleceu para todo sempre, fixou uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor a terra, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos, abismos. Incrível! Eu não vi abismo falar Iau. Todo fogo, saraiva, neve e vapor. Incrível! Eu não vejo neve falar, eu não vejo saraiva falar, eu não vejo fogo falar. Vento, eu não vejo vento falar Iau. Procelosos que lhe escutam a palavra. Montes, eu não vejo montes falar. Vocês estão vendo? Eu não vejo. E se falasse, eles falam Iau, cadê que eu não estou encontrando aqui? Veja só. Todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gados, répteis, voláteis, reis da terra. E olha isso aqui. E todos os povos, príncipes, juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos e criança. Aqui está a criança que ele fala, mas também está falando dos velhos, está falando das donzelas, está falando de todos os povos. É um chamado para o mundo louvar a Deus. Não está dizendo que essas pessoas e que a criação falam o nome de Deus. Veja só, irmãos, ainda que a criação de Deus louve a ele, não pronuncia o nome, porque abismo não pronuncia nome, monte não pronuncia nome, e os reis da terra não pronunciam.
E as nações não pronunciam o nome de Deus, irmãos. Isso aqui, esse texto aqui que estão usando de forma errada, é um texto ao convite à criação louvar o eterno. Não está dizendo que essa criação, todas essas criaturas, toda a criação fala o nome de Deus. O macaco não fala o nome de Deus, tá ok? Os peixes não falam o nome de Deus, sabe? Então a gente tem que ler o texto e o contexto. As crianças choram, mas veja só, irmãos, o texto continua. Louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo. E aqui ele vai dizer, e dos filhos de Israel o povo lhe é chegado, aleluia, né? E exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os santos. Aqui não fala, nenhum texto fala que as crianças pronunciam o nome Iau. Não falam. Você acredita que a criação louva a Deus? Sim. O que é louvar? O que é louvar? É falar o nome dele? A palavra louvai vem da raiz halal. Halal quer dizer brilhar. Tá? Veja só. Elogiar o eterno. Quer dizer, quer ver um louvor? Você chegar e falar assim, bendito és tu, Adonai. Você está exaltando ele, elogiando. Tu és lindo, maravilhoso, poderoso. Isso é louvar. Agora, fonética de nome. Não é isso que o texto está falando. E vocês estão seguindo o Romilson, vão ler Bíblia. Tá? Eu não vou perder mais tempo com quem não quer aprender. Vocês precisam aprender. Não existe Yahweh, nunca existiu esse nome. Tá ok? Existe Yahu ou Yahweh. Amém? Isso para quem estuda hebraico. Quem não estuda hebraico não vai ter como a gente chegar a um bom senso, porque as pessoas não sabem nem uma frase em hebraico. Se eu colocar aqui, não vai saber ler. Mas eles querem defender o nome de Deus, que vem de um verbo arcaico, o verbo ravá, rei, vavirei. Mas eles querem dizer qual é a pronúncia. Me diga onde que o Romilson aprendeu hebraico. Aonde que esse povo do Iau aprendeu hebraico? Me diga de que eles são formados. Me mostre eles lendo textos hebraicos. E como que quer defender um nome arcaico, que não é nem do hebraico, é do hebraico antigo? Por favor, irmãos, para de ver vídeo no YouTube sem respaldo. Vai buscar respaldo. Pega a Bíblia de Jerusalém e vira lá na nota. Já pegou a Bíblia de Jerusalém? Quantos tradutores tem na Bíblia de Jerusalém? Uma Bíblia católica. Pega lá e vocês vão ver quem são os tradutores e quando na nota de rodapé fala o nome do Eterno, a possibilidade. Eles colocam na Bíblia de Jerusalém a expressão Iavé, porque é uma das possibilidades, assim como Yehová, assim como Yahu, Yahuá, Yahweh. Então são várias possibilidades. Então o Romilson agora descobriu. Ele descobriu a roda, a pólvora, né? Por favor, irmãos. Quando nós falamos aqui, nós falamos de possibilidade. Aí eu fiz um vídeo aqui. A pronúncia Iau não é o nome do Eterno? Aí o povo, eu tô ficando confundido. Você se confunde porque você não presta atenção no vídeo. Eu disse quais são as possibilidades por causa do hebraico antigo, mesmo usando esse hebraico. Eu disse que pode ser assim, assim, assim. Quem entende um pouco de hebraico vai entender meu vídeo. Agora, se tu não entende nada e fica vendo esses tipos de vídeo aí dessas pessoas que não estudam hebraico, fica muito complicado. Você é livre para acreditar. Crença, eu não estou debatendo aqui. Estou debatendo fundamento. Você pega o Strong. O que está escrito no Strong quando fala do nome do Eterno? Eu vou pegar aqui, tá? Para vocês que acreditam no nome Yau. Eu vou pegar aqui Deuteronômio 6,4, que fala o nome do Eterno. O nome do Eterno, o número de Strong dele é o 3068, tá? Yud Rei Vav Rei, procedente da raiz 1961, tá? 1961. Aquele que existe, tá? Aqui o Strong coloca Yehová. 1961. Deixa eu abrir aqui. 1961. É o verbo raiar. Raiz primitiva 1933,
tá? 19:33. Eu tô abrindo aqui o Strong, tá ok? Ó, Havá. Rei, Vav, rei. Que é o verbo ser, tá? O nome do Eterno vem do verbo ser. Verbo Havá. Rei, Vav, rei. Havá. Acrescenta-se o Iode, que é ele. Havá existe. Aquele que existe, aquele que causa existência. Só que o Strong coloca Yehová. As possibilidades, por causa do hebraico, tá? Olha como as pessoas não conhecem nada de hebraico. Nada de hebraico e querem ensinar hebraico. Aqui foi colocado Yau. A última letra Re, ela é acentuada. Torá, devorar, acentuada. Yau não está acentuado. Agora, se eu coloco a letra Re, Yahu, está acentuado. Yehová está acentuado. Yavé está acentuado, porque o último Re, ele é para acentuar a palavra. Isso é regra do hebraico antigo. Não adianta fazer vídeo bonitinho na internet e colocar, não. Vídeo qualquer um faz, eu quero ver provar. Então essas falsas doutrinas, essas falsas religiões, carrega massas de pessoas. Vai ver quantas pessoas assistem. É 180 mil pessoas assistindo e acreditando nisso. Eu não posso fazer nada. Se quiser acreditar, que acredite. Mas eu estou estudando hebraico, eu estudo hebraico. Sabe? Aí pega um animal, o leão fala iau. E por que o macaco não fala iau? Por que a zebra não fala iau? Por que o cavalo não fala iau? Ah, tá de brincadeira, né? É só o leão que fala iau. Ah, por favor, irmãos. Vamos voltar para a palavra, vamos usar dicionário. Use dicionário hebraico. Use as traduções. A Bíblia de Jerusalém tem vários tradutores. Olha a nota de rodapé. Veja lá quais as possibilidades do nome. E para de cair nessas falácias de quem não estuda. Porque não estuda. Se eu botar um texto hebraico aqui, ele não vai ler. Eu te garanto que ele não vai ler. Ele vem dizer que o hebraico está corrompido? Ai, Senhor, abençoa. Eita glória, vamos lá. Olá, Felipe, quase que o Romilson me convenceu, mas você, irmão, está usando a Torá e me convenço mais que a Torá é a arma que desarma qualquer armadilha. Sem dúvida, amado, sem dúvida é a Torá. E eu já disse, tá? Eu já disse, e eu tenho contato, tá, de um amigo nosso da Techuvá de Israel, que fez parte do judaísmo ortodoxo, tá? Ele estava me explicando. Eles falam Iau de propósito. É só que esse povo não estuda, não tem fontes. Os israelenses, eles falam errado os nomes. E é de propósito. Tá? Por causa do rabinismo. Eles nunca vão falar a fonética do nome do Eterno. Eles nunca vão falar, muito menos para gentil. Tá? Sai dessa, não adianta. Eles vão falar Nataniel. Eles não vão falar a fonética. Tanto que quando eles vão falar Elohim, eles não pronunciam a letra Re. Eles pronunciam a letra Kof. Elohim. Por quê? Por uma questão de quê? Da tradição da Halahá que proíbe falar o nome de Deus e eles não usam a letra Re. Eles preferem usar mudo. Isso é Halahá, irmão. Tem que estudar, senão vocês vão ser enganados. A Halahá proíbe. Tanto é que quem tem textos hebraicos, como eu tenho aqui, você vai pegar números no hebraico bíblico, no hebraico não tem número. As próprias letras são números. O Aleph é 1, Beit é 2, o Gim é 3, o Dalet 4, Re é 5, o Vav é 6, e assim vai até chegar à casa do Yod. O Yod é 10. Aí você pega o Yod Beit, é 12, o Yod Gimel, 13. O Yod Dalet, 14. E o Yod Rei? Não tem. Por que não tem? Eles tiram e colocam a letra Tete. Por quê? Eles são especialistas em ocultar. Então, não caia nessa falácia que Yau é o nome do Eterno. Por quê?
Ah, mas está no manuscrito grego. Mas espera aí, irmão, nós estamos falando de hebraico. Eu estou falando uma língua antiga, eu não estou falando de grego. Como que você quer provar o nome de Deus usando português? Usando grego? Por favor, não seja criança. Nós estamos falando de uma língua de uma nação, um idioma de um povo. Você quer falar de uma língua que foi falada há mais de 3.000 anos? Uma língua que passa por algumas evoluções linguísticas, que é normal, só que não altera a pronúncia do nome. Está ocultado. Por quê? Aqui nós falamos as possibilidades, mas exatamente não tem como saber. Por quê? Eu já ensinei isso aqui. Eu já ensinei isso. Como que se lia? Não tinha sinais massoréticos. Como é que lia? O Romilson tem que me responder. Ô, Romilson, me responde aí. Se não existia sinais massoréticos, como é que se fazia para ler? Como é que se fazia para ler se não existia sinais? Como? Eu vou botar uma palavra aqui hebraica. Vou pegar aqui uma palavra qualquer aqui no hebraico aqui, para os amados verem, tá? Vou botar uma aqui para vocês verem aqui no texto. Vou pegar aqui o capítulo 4 e o versículo 6 aqui para vocês estarem vendo aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui o 6 e o 4. Vai deixando seu comentário que eu já estou lendo, irmãos. Tá? Já estou lendo. Deixa eu pegar aqui essa expressão aqui, bem facinho essa expressão aqui. Deixa eu mudar aqui, eu vou pegar o texto... Vamos pegar aqui o texto hebraico aqui, bem antigo aqui. Só um minutinho aqui, que é tanta Bíblia, irmãos, é tanto texto, é tanto... Vou pegar aqui, texto aqui, aqui eu vou pegar o Alepo, aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Aqui. Vou copiar, eu vou botar aqui no comentário para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. É muito fácil. Vocês olhem no comentário que eu coloquei a letra. Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Bom, como é que se pronuncia essa expressão aqui? Sem sinais massoréticos. Eu posso pegar aqui uma gama de palavras aqui e colocar aqui. Como é que se lia? O Romilson tinha que explicar, né? Eu vou pegar aqui um monte aqui, vou botar aqui. Aí você vai pronunciando para mim saber como é que se pronunciava. Como é que o povo judeu lá antigo, estou falando tempo arcaico, por isso que eu digo, já coloquei aqui o site de Jeff Abene, especialista no paleohebraico, proto-sinaítico. Vai estudar com quem estuda, irmãos. Vai estudar com quem estuda. Então vai lá no especialista, Eloheinu. Exatamente, Eloheinu. Mas como é que você sabe que é Eloheinu? Como é que você sabe que é Eloheinu? Quem te contou que é Eloheinu? Alguém te contou. Você não ia saber se ninguém te contasse. Ou você não tivesse visto em outro lugar. Era assim que os judeus aprendiam. Eles olhavam essa expressão. Primeira vez que você vê essa letra, vai ter pessoas aqui que não sabem o que é. Vai ter pessoas aqui que não vão saber o que é. Eloheinu. Mas, no tempo bíblico, essas letras eram outras. E, para eu saber qual era a pronúncia, o professor me ensinava. Eu gravava as imagens das letras. Olha, irmão, isso aqui é ensinamento puro. Isso aqui é ensinamento puro. Eu gravava o Aleph, o Lamed, o Rei, o Yod, o Nun, o Vav. Eu gravava e eu sabia que era Eloheinu, porque eu gravava a imagem. O Aleph era uma cabeça de um boi. O Lamed era um cajado. O Rei era um homenzinho de mão aberta. O Yod era uma mão. O Nun era uma cobrinha, tipo continuação. E o Vav era tipo uma estaca que prendia a tenda. Eu gravava as imagens, isso se eu tivesse no tempo arcaico, eu gravava as imagens, a frase com essas imagens, eu sabia que ali era o Eloheinu, por causa da identificação das letras. Acho que o Romilson não sabe isso. Aí é muito fácil, hoje você pega o sinais massoréticos e quer ensinar o que quer. Por favor, irmãos, vai estudar com quem sabe. Jeff Abene, eu já coloquei o site aqui, para vocês estudarem lá. Gratuito, tem vários artigos sobre o nome de Deus, sobre as possibilidades. Estude com quem estuda,
Tá ok? Quem não estuda hebraico, quem não sabe hebraico, vai dar pitada no que é hebraico? A pessoa não estuda hebraico, não fez nenhum curso de hebraico, não lê hebraico e quer falar de nome de Deus em hebraico? Irmãos, não dá nem para eu ficar gastando aqui tempo, né, dessa preciosidade aqui para ficar falando aí do IAL. Então, não vou aqui gastar tempo. Bom, obrigado por me ajudar a entender o que o vosso Pai Eterno nos dê como verdade, pois quantos estão cegos seguindo doutrinas cristãos e católicos? Verdade. Por que eles mudaram tanto o nome de Yeshua? Justamente. E aqui que eu quero voltar aqui à doutrina de Edom, de Jeroboão. Yeshua era um homem, o profeta semelhante a Moisés, que veio anunciar Techuvá, retornar para a Torá, largar o pecado, certo? É isso que Yeshua ensinou. Roma foi quem crucificou Yeshua, certo? Foi Roma. Quem entregou foi os judeus, mas quem matou foi os carrascos judeus, os romanos, não os judeus. Quem crucificou Yeshua foi os romanos, certo? Muito bem. No terceiro século, o cristianismo, já havia várias divisões de cristianismo, ou de seguidores de Cristo, na linguagem grega. Roma viu que estava se espalhando. Então existia monoteístas, existia vários partidos, já desde aquela época havia divisões. Roma viu que isso aí estava crescendo demais. Estava crescendo muito. E aí Constantino, jogada de mestre, foi lá e negócio é o seguinte, Constantino viu que atacando não dava para destruir. Ele atacava os cristãos e eles cresciam mais. Fazia de tudo. Era pior que os exércitos do mundo. Então, o que ele fez? O negócio é o seguinte, vou oficializar isso aí. Só que aí eu vou oficializar com uma tipo uma constituiçãozinha, né? Vou colocar limites. É daí que vem aí Tony Monta, esse credo, permite as pessoas serem cristãs do jeito dele, do jeito de Roma. Porque quem escolheu foi os bispos. E agora o império, aquele que perseguia, agora está dizendo que é cristão. Só que, diferentemente do Yeshua, que é um judeu monoteísta, eles fazem um mito. Então ele pega a imagem daquele judeu camponês, seguidor da lei, homem simples, e transforma em um mito. E é isso que as nações estão adorando hoje. Um mito que surge de quê? De um concílio que decide que ele é Deus por voto. É por que transforma o nome? Quando se fala de Yeshua, quando nós falamos de Yeshua, os cristãos ficam... Hoje em dia, acho que está mudando isso, mas no começo, as pessoas ficavam assim, meio impressionadas. O que está vendo? Os judaísmos não entendiam muito. Não tinham noção do que a gente estava falando. Aí eles perceberam que Yeshua tem mais a ver com a lei. Yeshua tem a ver com o povo de Israel. Tanto é que até os nomes do Jacó, que vira James, que vira Tiago, o Yaakov, Jacó, tem 3 nomes, o Yaakov no hebraico. O Yaakov também é o Jacó, o Tiago e o James. O que tem a ver Tiago com Yaakov? Mas você vê que os nomes vão passando vão mudando. E o nome Jesus, ele era, no grego, Yeshua, passa por Jesus, depois vira Jesus no latim, e na primeira tradução no português era Yesu. Yesu, depois vira Jesus, depois vira Jesus. Só que o problema aqui não é só o problema do nome. O problema é o que se ensina do Cristo de hoje. Se fala que Jesus é Deus, sendo que Yeshua disse que tem um Deus, sabe, irmãos, se você olha tudo que Yeshua falou e tudo que ensina nas religiões, aí você vai tirar a dúvida. Yeshua falou que era Deus? Nunca. Yeshua falou que adorava um Deus? Falou. Os textos são claros. Yeshua não acreditava em trindade, Yeshua não falou em trindade, os apóstolos falaram nisso, e assim por diante. Então esse nome, tá? Quando se fala Jesus, eu não consigo falar mais esse nome. Primeiro,
que dentro desse nome tem a expressão Esos. Tem até messiânico que não concorda com isso. Mas bota aí no Google, Esos. Simples. Deus gaulês. Simples assim. Eu faço uma pesquisa rápida aqui, ó, botar Esos, um Deus. Aí você vai pegar aqui, vai na Wikipédia mesmo, irmãos. Eu vou botar aqui, que aqui é ao vivo, ó. É muito simples, um clique aqui, ó. É só vocês verem aí agora. Tá aí para vocês, ó. O Esos, só vocês clicarem, vocês vão saber quem é Esos. Acrescenta o J. Pronto. Jesus, Esos, um Deus gaulês. Simples assim. Eles mudaram o nome, eles mudaram as datas de festa, eles tiraram a Páscoa, eles fizeram tudo. Criar suas próprias festas. E o que eu li hoje no começo da mensagem? Doutrina de Jeroboão. É o que eu tinha para falar hoje, a doutrina de Jeroboão. O culto falso. Criou suas próprias datas. Jeroboão criou suas próprias festas. Jeroboão criou seu próprio culto, seu próprio sacrifício, seu próprio dízimo. Tá vendo? Tá comparando agora? Você tá entendendo o que é culto a Jeroboão? Você entendeu agora? O que eu faço, irmão? Sai da Babilônia. E eu vou para onde? Para lugar nenhum inicialmente. Sai da Babilônia e não vai para lugar nenhum. Fica orando dentro da sua casa com sua família. Passa um mês orando, pedindo direção a Deus. Aí o Eterno vai te ouvir e vai te dizer o que você tem que fazer. Primeiro, você tem que fazer igual Paulo. Foi para Tarso, ficou 3 anos estudando. Não vai para a sinagoga messiânica. Não vai para lugar nenhum. Começa a orar. Você não tem que acreditar no irmão Felipe. Você não tem que acreditar em mim. Eu estou te mostrando com textos bíblicos. Quem acompanhou a live desde o começo vai ver. Eu estou mostrando com a Bíblia. O culto falso. Festas, sacrifícios, o cerimonial. Tudo. Mas não está de acordo com a vontade do Eterno que está na Torá. O Eterno disse quais são as festas dele. Ele disse o dia do culto. Você adora a Deus num dia que Deus não pediu. Por que você faz isso? Mas porque o cristiano... Ué, você segue a quem? Os cristãos? Ou ao Eterno? Qual é o dia que o Eterno determinou na sua palavra? Ué, Deus agora tem 2 palavras? O sábado era dia do Senhor? Ou continua sendo o sábado de Deus? O sábado do Criador? Aí você adora o dia num domingo, o dia que surge de uma possível tradição que vai contra os mandamentos do Eterno, sendo que o próprio Yeshua disse para os fariseus, vocês anulam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Será que o povo não lê isso? Eu já preguei em várias igrejas, quando eu pertencia ao sistema, e depois uma coisa que eu cheguei à conclusão, não se leem os ditos de Yeshua nas igrejas que eu fui, não leem. Porque o próprio Messias disse que os fariseus estavam abolindo o mandamento de Deus por causa da tradição. Quem segue a tradição do domingo está igual aos fariseus que Yeshua condenou, que Yeshua exortou, que estavam em pecado. Você fica num domingo adorando ao Senhor por causa de uma tradição, sendo que o próprio Yeshua foi contra os fariseus que estavam indo contra os mandamentos do Eterno. E veja a diferença do Yeshua para Jesus. É simples de vocês saberem isso, pela Torá do Eterno. Amém? Um grande abraço àqueles que estão conosco. Vou ter que voltar a estudar. Comecei e parei. Nazarenos eram apenas judeus? Depende da época, né? No começo, os Netzarim eram discípulos de Yeshua, chamados do caminho, né? Depois, não sabemos se esse título se torna também para os gentios. Sou novo aqui, estou buscando entender melhor o hebraico. Gostaria de saber como devorar o Pai Nosso. Ou ele está errado? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome? Não vejo erro aí. Não vejo erro nessa questão, não. Tá? As traduções ali não vão estar muito erradas, não, tá? Rocha Felipe, então, ao invés de eu falar YHWH, IAL, é melhor eu falar IA, então, no caso, nem IAL pode ser
a possibilidade? Não, veja só. Eu prefiro Iá. Iá é uma abreviação, tá bom, o vaso do Eterno? Iau não é possibilidade. Se eles estão usando o grego, tá? Só que aí é muito complicado. Também pode ser uma forma de ocultar o nome do Eterno, quem traduziu. Então, é possível que está incompleto o nome no grego. Só tá as vogais, tá bom? Não estou dizendo que essas vogais não nos ajudam. As vogais que estão naquele manuscrito grego, que eu já mostrei aqui, eles ajudam nós a entendermos quais são as vogais para pronunciar Yahu. Você coloca a expressão re, Yahu. Simples assim, tá? Mas você pode falar Yah, que é uma abreviação que está na expressão aleluia, tá bom? O nome é Yeshua. Yahusha não existe. Irmãos, o nome de Yeshua começa com a letra Shin, Yod, Shin, Vav, Yain. Yod, Shin, Vav, Yain. A pronúncia que todos os acadêmicos falam, os maiores especialistas no hebraico. Eu não estou falando, tá, de pessoas que são estudantes, estudiosos. Eu estou falando de profissionais na área. Todos falam que é Yeshua. Eu vou acreditar nele ou no Romilson? Quem quiser acreditar no Romilson, que acreditem. Eu estou falando de gramáticos, pessoas que estudaram anos para fazer uma faculdade na hebraica, irmãos. Não é barato e leva anos. Eles leem textos do Mar Morto. Você quer comparar Romilson, que não sabe ler uma frase em hebraico? Irmãos, cada um faz o que quer da vida, né? Agora eu estou falando de quem estuda hebraico, tá bom? Deus vem dizer o sim, terceira declinação. Deus vem dizer o sim. É melhor falar Elohim, ou eterno, né? Como posso descobrir se sou descendente de judeus? Irmão, não vai te salvar se você ser judeu, não. Mas existem algumas questões aí que você pode procurar. Saber dos seus avós, se você tiver, da sua mãe, dos seus avós, se existem alguns costumes judeus no meio deles, antigamente. Nomes, por exemplo, seus avós, de onde eles vieram. Tem que fazer uma busca. Alguns acham que tem um exame, e até existe esse exame, de DNA, mas para mim não importa. Eu sei. Ser descendente de judeu, irmãos, eu acho bom, interessante, um privilégio para mim. Eu acredito que é legal, mas não salva, tá bom? Ser só judeu não salva, não, tá? Esaú era filho de Isaac. E já sabe como ele era, né? Então. Não vamos fazer como muitos aí. Eu quero ser judeu, eu quero saber se você quer ser um tzadik. Ser judeu não salva, não. Você pode ser um Cornélio da vida e ser um homem que vai entrar no mundo vindouro e vai fazer a diferença. Agora, ser judeu não vai salvar ninguém. Para finalizar, alguém pediu para me ler Salmo 8, versículo 1 e 2. Vou ler aqui para você, para terminar aqui. Vamos ler aqui Salmo capítulo 8. Vamos ler aqui no texto. Vamos escolher esse texto aqui. Ao mestre do canto, segundo a melodia, os lugares, Salmo de Davi ao Senhor. Senhor. Deixa eu ver aqui, se é esse texto mesmo. É Salmo 8, versículo 1, versículo 2? Bom, é o que está escrito aqui. Deixa eu pegar uma outra versão aqui. Tá? Deixa eu pegar essa versão aqui. Do mestre do canto sobre a harpa de Gate, Salmo de Davi. Yahvé, Senhor nosso, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Exaltaste a tua majestade acima do céu. Da boca das crianças e bebês tiraste um louvor contra os adversários. Entendi. Esse aqui é o texto lá do... Vamos ver aqui no hebraico aqui. Vamos ver aqui. Vamos analisar a expressão aqui. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitam a força dos teus adversários. A expressão aí que diz puro louvor, irmãos, é ios, quer dizer poder, força. Em outra tradução, a tradução católica, coloca assim: da boca das crianças, bebês, tiraste um louvor
contra os seus adversários. A tradução de João Ferreira de Almeida, versículo 2. Da boca dos pequeninos, crianças de peito, suscitaste força. Essa é a tradução literal, tá? Deixa eu ver aqui a Almeida do século 21. Vamos ver aqui. Da boca dos pequeninos e bebês fizeste brotar força, tá? Vamos ver aqui outra versão aqui. Vamos... Deixa eu ver se tem essa aqui, mais antiga aqui. Vamos ver aqui. Suscitaste força. Em algumas traduções vai estar puro louvor, tá bom? Puro louvor. Só que nas traduções aqui no hebraico, a expressão aqui no hebraico é ios, poder, tá? Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste poder por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Aqui não fala que as crianças pronunciam o puro louvor. Não, tem tradução que coloca assim, mas a tradução correta é força, tá? Ios, no hebraico, a letra Ain e a letra Zain, tá ok? A letra Ain e a letra Zain. Força, tá ok? O versículo 2 aqui, no texto hebraico. Deixa eu pegar aqui o texto hebraico para mim olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Os. Eu vou botar aqui a expressão, tá? Os, para vocês verem a expressão, tá bom? Aqui, eu vou botar aqui no comentário aqui a expressão que está no hebraico. Essa expressão aí é força, tá? Não é puro louvor, não, tá, irmãos? Do jeito que as pessoas estão botando aí, para você ver. Eu posso abrir aqui o texto aqui que aqui nós estamos fazendo ao vivo, hein? Vou abrir aqui o texto aqui em um site bem interessante para vocês. É o Hebraico Pro. Eu vou colocar aqui o link. Eu vou abrir aqui o Salmo para vocês verem. Tá? Aqui vai dar transliteração, tá? Para aqueles que querem aprender, Salmo 8, versículo 2. Agradeço ao irmão que comentou qual é o versículo, para a gente poder tá aí logo refutando aí essa ideia do Romilson aí, tá? Vamos abrir aqui. Eu vou mandar o link para vocês agora aqui. No texto hebraico. Deixa eu ver aqui. Versículo 2. Versículo 3. Eu estou demorando aqui, irmãos, que eu estou abrindo aqui uma página aqui, tá? Não dá para avançar vocês, que hoje eu estou transmitindo por outro lugar. Tá aqui, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, tá? Aqui é Mipi, Olenim, Veionekim e Sadeta. E Sadeta os. Lemaan Sorereha, Leha Shebit, Oiev e Mitenakem. Os no hebraico, tá? Os quer dizer força, tá ok? Tá bom? Força. Então não tem como fugir disso. Vou pegar aqui o hebraico, o link, e vou copiar aqui para vocês aqui, ó. Bom, deixa eu pegar aqui. Deixa eu mandar para vocês só o link aqui. É muito grande o link. Deixa eu mandar aqui, ó, o link aqui. Deixa eu tentar pegar o link aqui do site, tá? Deixa eu pegar aqui. Pra gente terminar aqui, ó. Bom, esse é o site. Vocês podem entrar aí. Vocês vão encontrar a expressão os lá. Os é força, tá bom? E aí, aproveitando aos amigos aí, tá? Que estão aí fazendo essas perguntas, tá ok? Ainda com os sábios e te tornaste sábios, mas companheiros dos será afligidos, companheiro sou de todo aquele que te teme e guarda os seus mandamentos. Shalom, firme força de
Yahu. Amém. Bom, irmãos, o Brasil foi colonizado por judeus e o pau-brasil foi... Exatamente. Bom, já expliquei o que me pediram. Um grande abraço. Então aí, ó, falando da falsa religião, o que eu podia falar para vocês, tá ok? Desejo vocês um começo de semana na presença do Eterno. Compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais. Já mostrei os 2 textos que me deram aí sobre a questão do Ial. Não existe, olhos é força, não é puro louvor. Refuta aí, tá, irmãos? Pede para ir no hebraico. Se for no hebraico, desmonta a falácia. Mas se não for no hebraico, vai ficar usando tradução aí e as pessoas vão ficar falando puro louvor, só que é força. Da boca das crianças tem força, não o nome do Eterno, tá bom? Não vamos confundir, vamos interpretar o texto de forma correta. Lógico, Felipe Cunha, é pecado raspar a barba, porque muito se tem falado sobre isso e no meu serviço não pode ter barba muito grande. Olha, o ideal é ter barba. Assim, a ponta da barba não pode ser danificado, né? É uma quebra de mitzvah, né? O judeu tem que deixar a barba crescer. Pelo menos assim, o que não pode fazer é danificar a ponta, tá bom? Alguns judeus acham que essa parte aqui, e eles acabam deixando isso aqui crescer. Não sei se vocês já viram, os judeus com a trancinha aqui, é por causa disso aqui, ó, que as crianças começam a crescer aqui a barba, né? Aí eles deixam crescer. Mas isso é a tradição. A ponta da barba, não pode raspar a barba por completo, por quê? Porque você fica parecendo com o rosto de mulher. E a Bíblia diz para você não usar um ornamento de mulher, roupa de mulher, nada que seja nesse sentido. Então os judeus, eles acreditam nesse sentido, você está quebrando 2 mitzvot. Porque também, se você vê pelo próprio natural da gente, homem nasce barba e mulher não nasce barba. Eu vejo que tem importância, senão o Criador, bendito seja ele não faria as coisas do jeito que são. Por exemplo, quando você estuda o corpo, na aula de biologia, você vai ver coisas que aparentemente não faz sentido, mas você vai ver. Se tiver alguma coisa fora do lugar no seu corpo fica doente. Não é só os rins que trabalham. Existe o canal do rins que leva para a bexiga, da bexiga leva para fora. Se tiver um lugarzinho fora do lugar ali, você fica doente e pode vir morrer. Então, a barba não tem valor. Por que o Eterno então fez a barba assim, gente? Por que na mulher não nasce? E por que no homem nasce? Se o teu corpo, você nascer seu coração, como é que você nasce seu coração? Se você nascer sem um rim, ainda vai. Mas se tu nascer seus 2 rins, você não vive. Então, você nasce até sem um olho, você dá para viver. Até sem um outro, dá para viver. Mas, se tu nascer sem algum órgão interno, muito difícil você viver. Então, tudo tem um porquê. A vesícula tem um porquê. Vesícula. A vesícula para quê? Ela trabalha junto com o fígado, né? Então, ela tem um porquê. Então, tudo que o Eterno fez tem um porquê. A barba tem um porquê. Tem um porquê o homem ter barba. Se a pessoa não entende isso, acha que isso é religião, eu respeito, mas a Torá é clara dizer que é pecado você raspar a barba. Agora, a questão de emprego. Bom, irmãos, respeita o patrão e peça o Eterno para te dar um emprego que te possibilite a deixar a barba crescer. Inicialmente, eu acredito que o desejo do seu coração vai contar antes de tudo. Você quer cumprir a mitzvah? Se você quer cumprir as mitzvah, o Eterno vai te dar condições para você cumprir a mitzvah tranquilamente. É verdade. É verdade. Eu não uso barba, Felipe. Tem problema em eu me relacionar com o Eterno? Olha, problema de relacionar, não. Mas se você estuda a Torá e sabe que tem que deixar, como é que fica? E você pode deixar. Ah, o cara raspa porque acha feio. Eu tô vendo o homem se depilar. Agora, o homem raspar a barba porque quer ficar bonito, veja só, é só você parar para pensar. Por que eu raspo a barba? Porque o meu patrão me manda. Aí você pode ter dar uma desculpa. Eu preciso sobreviver. Aí você pode ter o mandamento.
a vida é maior que o mandamento, mas se você pode deixar crescer e não deixa, você não deixa por quê? É um caso que você tem que pensar, né? Não faz parte da higiene, não, Ricardo. Eu não sou... veja só, a própria ciência mostra que ter barba nas regiões, né, onde nós temos os nossos órgãos nos defende de bactéria. Então não é higiene, é o contrário, né? Os próprios médicos dizem para não se depilar, porque o cabelo tem importância. Acho que a sociedade está mudando o povo. Tá dizendo que o eterno não é higiênico? Como é que pode o Jeshua uma barbona enorme? Então ele não era higiênico, eu prefiro ser igual a ele, não higiênico. Eu prefiro não ser higiênico, mas ser servo. Vou imitar o Machinha. Machinha não mandou imitar ele? Ele não disse para imitar ele? Siga a mim. Ele não tinha barba? Ele tinha barba. Até os cristãos não contestam isso. Yeshua tinha um barbão, não tinha? Ele vai fazer o quê? Vou imitar ele. Né? Se agora as pessoas estão raspando por causa de higiene, o problema são delas. Agora, a ciência não mostra isso, não. A ciência mostra o contrário. A ciência mostra que o pelo tem uma importância muito grande nisso. Na época, será que tinha tesouro e barbeiro? Claro que tinha. Os romanos eram que se raspavam. Pega agora aí, ó. Quem que raspava a barba? Romanos. Pegou? Preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso falar mais alguma coisa? Quem que raspava a barba? Os romanos. Não preciso falar mais nada. Olha que a mensagem de hoje é contra o culto de Jeroboão. Não é contra, né? É de desfazendo aí esses dogmas aí. Né? Então o culto de Jeroboão raspava a barba. Os romanos eles raspavam a barba, né? A cultura deles, né? Então eu pertencia a uma igreja que mandava raspar a barba. E eu só acho estranho, né? O mestre tinha barba grande. Eu acho meio estranho. Tinha barba grande e os discípulos que se dizem discípulos dele obedecem os romanos, né? Quem raspava a barba eram os romanos. Bom, eu quero me parecer com Yeshua, né? Quem quiser aparecer com romanos, cada um é cada um, né? Eu tô seguindo a Torá e cada um segue aquilo que achar melhor, né? Cada um no seu espaço. Eu tô aqui para pregar a palavra, né? Vai conferir na Bíblia. O povo judeu, todos eles tinham barba. Salmo 133 fala: o óleo que desce sobre a barba de Arão. Será que era anti-higiênico? Arão entrava dentro do Santo dos Santos, dentro do lugar santíssimo, para fazer expiação com aquele barbão enorme. Será que é anti-higiênico? Bom, acho que não, né? Verdade, tudo que o Eterno fez foi para o nosso bem. É muito verdade. Ricardo, pode perguntar. Fica à vontade, né? Eu só não sei qual o respaldo que ele vai dar para raspar a barba. Ele vai falar que é Antigo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Um abraço a todos vocês. Que até nos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Até a próxima. Até a próxima, que a gente puder estar ajudando vocês aí com novos ensinamentos, tá bom? Fátima Torres. Senhor em hebraico é Baal, não. Baal é marido, dono. Não entra nessa não, que é outra furada, tá? Não entra nessa não. Senhor é um título, simplesmente Cúrios é um título, Adão é título. Adão, Cúrios e Senhor é um título. A Baal é outra coisa. Sabe? Baal é dono, é marido. No hebraico, lá em Israel hoje, a mulher chama o marido de Baal. Não vamos confundir as coisas. As pessoas, às vezes, viajam muito aí no YouTube. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Deixa seu like, compartilha aí, tá bom? Fica na paz do Eterno e até uma próxima. Se o Eterno, assim, nos permitir. Amém? Shalom.